fácil a gente errar. Fazer o errado tá nos nossos genes, faz parte de quem nós somos. E a gente não gosta de admitir que estamos errados. É difícil sermos confrontados e admitirmos que estamos errados. E eu quero usar uma palavra mais forte do que errar. Eu quero usar a palavra pecar, que para muitos é relativo. O que é pecado? Para muitos, pecar é matar, é roubar, mas vai muito além disso. A Bíblia, que é a palavra de Deus, é a forma como Deus se revela através da Escritura, através da Bíblia, nos mostra que pecar é muito mais profundo. Pecar não demanda apenas em ações como matar, como roubar, mas nas nossas intenções, nas nossas motivações. E pensando em pecar, pensando em errar, nós não gostamos de ser confrontados com os nossos pecados. E mesmo que a gente admita que a gente pecou, que a gente errou, muitas vezes a gente coloca a culpa em outra pessoa. Foi assim com Adão e Eva. Deus dá uma ordem e a Bíblia vai dizer que Satanás, personificado numa serpente, distorcendo a própria palavra de Deus, induz Eva ao pecado. Mas quem pecou de fato foi Eva. Ela toma do fruto, ela come, ela dá ao seu marido e ambos caem. Ambos percebem que estão nus, ambos se escondem atrás de uma árvore, tentam cobrir a sua nudez com folhas de figueira, fazendo aventais, e eles querem se esconder de Deus. E Deus, quando confronta eles com o pecado, eles não assumem o seu erro. Eles não assumem, eles não admitem que pecaram. Eles colocam a culpa em outras pessoas. Adão culpa a mulher e Eva culpa a serpente. E na nossa experiência a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente culpa alguém. A gente culpa o nosso patrão, a gente culpa o pai, a mãe, a gente culpa o nosso cônjuge pelos nossos pecados. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes nós não admitimos o nosso erro? Nós não sentamos, nós não analisamos e nós não admitimos. Eu pequei e o erro é meu. Por que a gente não admite? Por que é difícil a gente admitir que a gente está errado? Que a gente pecou? Por quê? Por que é difícil nós assumirmos? Porque pecado, erro, tem consequência. Para Adão e Eva, a consequência, ela ficou na herança, ela se invadiu a toda a descendência. Porque Adão e Eva pecaram, porque Adão pecou, nós também somos pecadores. E nós herdamos essa herança de colocarmos a culpa em outra pessoa. Mas graças a Deus, que pela misericórdia do Senhor e por sua graça, o Senhor nos confronta e nos dá essa admissão de reconhecermos que somos pecadores. É Deus quem abre o nosso coração, quem dispõe a nossa mente a perceber quando somos confrontados com a sua palavra, pela sua palavra, através da pregação, através de um vídeo assim, através de uma conversa, que nós estamos errados e que nós precisamos admitir. Não apenas admitir que estamos errados, porque não basta apenas admitirmos que estamos errados, que nós pecamos, nós precisamos nos arrepender. Eu usei o exemplo de Adão e Eva para dizer que nós pecamos e que nós gostamos de colocar a culpa em outra pessoa por causa das consequências. Mas nós precisamos ir além disso. Eu vou usar o exemplo de Saul. Saul, a gente vê sempre Saul, o rei Saul, o primeiro rei,
como aquele que perseguiu Davi, mas a história dele é muito mais profunda. Saul, ele desobedece a Deus. Ele faz aquilo que não era para ele fazer e ele não faz aquilo que era para ele fazer. E na nossa experiência, na nossa rotina, nós muitas vezes somos Saul. Nós pecamos, nós até reconhecemos que pecamos, mas nós não nos arrependemos. A gente negligencia aquilo que é para a gente fazer. E a gente faz aquilo que não é para fazer. A gente sempre está nessa luta. Porque é fácil nós fazermos aquilo que a gente quer. É fácil nós errarmos. Ninguém precisa ensinar a gente a pecar. Ninguém precisa ensinar a gente a fazer errado. Mas nós precisamos admitir. Nós até sabemos que estamos fazendo errado, mas fazer o errado é muito mais confortável do que fazer o certo, porque fazer o certo demanda trabalho. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E para nós fazermos o certo, nós precisamos de Jesus, nós precisamos da graça de Deus, e muitas vezes nós podemos até fazer coisas boas, mas na maioria das vezes nós estamos fazendo com a intenção errada, com a motivação errada. Quantas vezes a gente vê pessoas fazendo isso, até mostrando aqui nas redes sociais, fazendo boas ações, coisas louváveis como alimentar os famintos. Eu vou usar esse exemplo, mas existem tantos outros. Mas a motivação por trás é outra. A motivação é salvação. No pensamento da maioria das pessoas eu vou fazer boas obras, vou dar dinheiro ao mendigo, aquele que está pedindo, vou alimentar ao pobre, porque aí para Deus eu vou estar bem, com Deus eu vou estar bem, eu vou estar fazendo uma boa ação para receber uma recompensa. E tá errado, porque se nós estamos com esse tipo de motivação, vou fazer o bem para receber recompensa, eu vou estar querendo mérito, eu vou estar querendo aplausos. E a Bíblia diz que a tua mão direita não saiba o que tua mão esquerda fez. A gente não precisa divulgar isso. Sabe, então é tanta coisa que a gente está errando. E hoje eu queria parar e fazer você pensar. A gente pensar, nós pensarmos sobre isso. Porque muitas vezes a gente negligencia tomar posição, admitir os nossos erros, para nós darmos ouvidos também a coisas que só nos satisfazem, que apaziguam o nosso ego, ou melhor dizendo, que apaziguam ao nosso pecado, que minimiza os nossos erros, que diminui a nossa responsabilidade. Eu estou aqui para fazer você pensar. A minha fala, ela é apenas uma reflexão. E que hoje a gente pensa sobre isso. A gente pensa quanto erro, quanto pecado a gente está cometendo. E a gente até sabe que é errado, mas a gente não admite. A gente não confessa, a gente não se arrepende, a gente não se converte. Que hoje seja um momento para a gente pensar sobre isso. Que a gente pare um pouquinho, reflita nas nossas ações, nas nossas condutas, nas nossas motivações por trás daquilo que a gente faz. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor exponha o nosso pecado, que Ele nos ajude a nos arrependermos e a vivermos para a sua glória. Eu fico por aqui. Ao Senhor toda a glória e honra, gratidão por mais esse dia. E até a próxima, se o Senhor assim permitir.